gente falar hoje de séries. Séries é uma espécie de integral das sequências. Quando você tem uma função que você integra, você soma. Se você tem uma sequência que você soma os termos, você faz a série. Então, basicamente é isso. Você tem uma sequência AN, e aí você constrói uma outra sequência SN definida por S1 igual a 1 e SN mais 1 igual a SN mais AN mais 1. Então, uma maneira pedante de definir uma série é definir a série como par AN SN, par de sequências, então que a SN é definido assim a partir da N. E claro, o desafio em geral é saber se SN converge. Questão SN converge. Claro, quer saber se SN converge olhando para N. Então tem uma... Claro que o resultado básico é, se você tem a N maior ou igual a zero para todo N, então você vai somando. Se essa soma for limitada, você pega aqui, digamos, aqui está o zero. Aí você tem A1 mais A2, A1 mais A2 mais A3, etc. Aqui você está com SN, e SN mais 1. Se esse negócio estiver limitado com um certo valor aqui, qualquer M, né? Então, na verdade, você está dizendo que você tem uma sequência crescente, limitada superiormente, o limite é o supremo. Esse resultado é básico. Mas vamos começar mais embaixo. Queria começar discutindo uma coisa sobre somas finitas. Esse é um exercício que a gente deixou, que é o seguinte: imagina que você tem N números A1 a N. Na verdade, não precisam nem ser números. N caras no lugar onde tem uma operação. Diz aqui pertence a um certo conjunto A, e em A operação asterisco associativa. A gente faz isso sempre desde criancinha. Será que a gente pode, quer dizer, a gente sabe que A1 operado com A2 operado com A3 é igual a A1 operado com A2 operado com A3. E aí a gente diz, então beleza, a gente pode fazer A1 operado com A2 operado com A3 operado com AN. E, basicamente, o que está implícito aqui é que você pode colocar os parênteses como você quiser. Então, talvez isso aqui merece só uma observação, assim, uma demonstração, por indução, né? É claro que isso, então, isso vale para a associatividade. Para N igual a 2, não tem nada para provar. Essa propriedade aqui, a associatividade, diz que vale para N igual a 3, e a questão é provar para todo N.
Eu acho que a gente pode provar sim. A questão é a seguinte, tem os caras aqui, aí você vai até o certo AK, opera aqui, vamos fazer por indução sobre N, pensando assim, supõe que essa propriedade associada, essa propriedade aqui, que você pode colocar os parênteses como quiser, vale para qualquer cara menor do que N. Então, vamos colocar os parênteses assim, significa que aqui dentro você coloca os parênteses como você quiser. Então, você vai operar os N, você pode ter feito assim, ou então você pode ter feito alguma coisa certo a L supõe assim que K é menor que L. Esse é o esboço da demonstração. Entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou pensando assim, nós queremos provar que, supõe que para qualquer valor menor que N, você pode colocar os parênteses como você quiser. Eu quero provar que vale também colocar os parênteses como eu quiser para N. Então, seja como for, como opere, no fim tem a última operação, que é o resultado do lado de cá com o lado de cá. E aqui também tem a última operação, o resultado do lado de cá com o lado de cá. Então, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, ó, essa daqui, aí aqui você tem AK mais 1. AL mais 1. Supõe que exista AL mais 2. E essa daqui é... Essa daqui é a 1. Se esse cara, se isso aqui não existir, acabou aqui, né? Mas basicamente é isso. Agora observa que esse daqui é igual a esse por causa dessa propriedade aqui. Isso aqui é um A, isso aqui é um B, isso aqui é um C, esse daqui é A, esse daqui é B, esse daqui é C. Então, esse aqui é A operado com B operado com C, e esse é A operado com B e o resultado operado com C. Então, esses caras são iguais. Essa igualdade que eu coloquei dentro desse parênteses, está dentro da minha, essa daqui, né? Esse igual a esse, está dando a minha hipótese de que aqui tem menos de N caras. Então eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro. E a mesma coisa aqui. Tá? Então, se a operação for associativa, é melhor fazer assim. Eu
do que fazer só nos naturais, porque senão você fica achando que tem que fazer de novo nos racionais, nos inteiros racionais, nos reais, no produto de matrizes, qualquer coisa que seja associativa na proposição de funções. Então, em geral, se você tem uma operação associativa, pode colocar os parênteses quando você quiser. E, bom, a gente tem também, vamos supor que é associativa e comutativa. Então você ainda tem isso aqui, né? E aí a questão é não só colocar os parênteses, mas permutar. Você já sabe que pode colocar os parênteses como você quiser, mas com a associatividade a questão é: posso permutar como eu quiser. Então a pergunta aqui, só para ficar sacando na comutatividade, você falou com a associatividade a questão de permutar comutatividade. Com a comutatividade. Com a associatividade, permutar não é permitido. Com a associatividade a questão é variar. Com a associatividade ele provou que podia botar os parênteses como quisesse. Agora, com a comutatividade, tem que ver se pode permutar. Então, uma coisa, podemos permutar 2. Então, a questão é se a gente pode, sabendo que a gente pode permutar até n-1, se a gente pode permutar até n. Então, aqui você teria uma coisa assim, né? A e 1 operado com A e N. Isso aqui está permutado de alguma maneira. A questão é se isso é A1 com A N. Sabendo que agora já está nessa ordem, agora se usa só a associatividade. Uma ideia aqui é o seguinte, ó. Se o AN, vamos ver, se esse cara for o AN, já está pronto, né? Porque aí você tem o AN aqui e aqui, e daqui para baixo são iguais. Em geral, você vai ter AI1 e aqui você vai ter o AN. Vou botar assim. Em algum lugar. Isso aqui é isso. Então você pode fazer assim, né? E agora tanto faz se você vai botar o penúltimo parênteses aqui ou aqui, pouco importa. Mas pode isso, né? Então esse é igual a esse, e esse aqui, bom, vamos botar assim, você pode comutar. Então aqui você tem AI1 operado, vou botar aqui alguma, bom, esse AN aqui é um AIK, né? Vou deixar assim entre parênteses mesmo. Aí você pode pegar isso aqui e trocar a ordem. Então aqui você pode botar AN, AN. E agora, isso aqui é AI1, AN, AN. E esse aqui, claro, esse aqui é também A1, AN-1, AN. Então, o que eu mostrei aqui é que esse daqui é igual a esse. Isso daqui é uma permutação disso. Porque eu tirei o AN daqui. O que eu fiz foi
aqui no meio está o AN. Vamos botar o AN lá para o fim. Então, botei o AN lá para o fim. O que sobrou aqui é uma permutação desses caras. E na minha hipótese de indução, eu posso permutar N-1 caras. Então, esse daqui e esse são o mesmo. Pela hipótese de indução, então, beleza. Então, quando você tiver um número finito, você pode botar os parênteses como quiser, trocar a ordem como quiser. Não tem problema nenhum. Ainda bem, né? Está fazendo isso há tantos anos. Imagina se agora ele descobrir. Bom, o nosso problema, de certa forma, é ver se isso funciona para somas infinitas. Nos casos de séries divergentes, no começo assim da história, quando eu estava começando a trabalhar com isso, de vez em quando os caras faziam uns truques assim, mas sei lá, você pode pegar 1 mais menos 1 mais 1 mais menos 1. Se você usar a associatividade aqui, assim, né, dá 0. Mas se você usar dá 1. Mas aqui tudo bem, esse negócio não é convergente, né? Discutindo besteira. Mas, bom, então, vamos um pouco mais sério, assim, né? Ideias básicas. Estou pensando assim, né? Você tem a sequência AN e SN igual a somatório de igual a 1 até N de AN. Então, primeira situação, assim, vamos supor assim, AN maior ou igual a 0 para todo N. Sempre nessa coisa, para todo N é a mesma coisa que dizer para todo N maior que alguma coisa, maior que 1 milhão, maior que 10, se quiser, né? Então, se a N for maior ou igual para todo N para todo 0, bom, primeira coisa, SN converge se e somente C é limitada superiormente. Outra coisa, atenção, um erro que vocês já cometeram no passado, talvez já está na hora de parar de cometer, né? Se SN converge, então a N tem que tender a 0. Mas não vale a recíproca. A N converge para 0 não implica SN converge. Exemplo padrão, harmônicos. 1 sobre N. Somatório de N igual a 1 infinito, de 1 sobre N é infinito. Nesses casos assim, diz infinito. Tem aquele truque básico, né? Você soma 1, mais 1/2, mais 1/4, mais 1/3, mais 1/5, mais 1/6, mais 1/7, mais 1/8. Ih, somei errado. Esquisito esse negócio. Não entendeu, né?
a gente pode fazer aqui. Bom, Pode dizer que o segundo... esses dois aqui somados no mais que 1/2, 2/4. Esses 4 aqui somados são mais do que 4/8 e maior que 1/2. Se você somar de 1/9 até 1/16, você tem 8 caras maiores que 1/16, então você é maior que 1/2. E assim você vai. Então você tem, se você pegar S2 elevado a N, esse aqui é maior que N sobre 2. Tem mais um aqui. Então, S2 elevado a N maior que N sobre 2, como é crescente, então, se esses já vão para o infinito, tudo vai ter que ir para o infinito. Então, exemplo básico. Agora, o principal critério de convergência para o caso, tem uma generalização disso. Se a N maior ou igual que a N mais 1, maior ou igual a 0 para todo N, e a N converge para 0, no fundo, essa ideia que está aqui equivale a dizer o seguinte: basta você olhar para A1 mais 2A2 mais 4A4 mais 8A8 mais 16A16 mais 2 elevado a N, A2 elevado a N. Se isso aqui convergir, vamos chamar isso aqui de SN tio, SN converge, C somente C, SN tio converge. É um bom exercício, o tal disso que chama critério de Cauchy. Eu não chamo isso de critério de Cauchy porque critério de Cauchy, acho que assim, mais universalmente aceito, é que o critério de Cauchy é uma sequência convergente, C e somente C, ela é de Cauchy. Então, o principal, vamos dizer, no caso 2, a N não é maior ou igual a 0 para todo N. É uma soma qualquer. Então, o principal critério é o seguinte, é o critério somatório do módulo de AN. Converge implica somatório de AN. Vamos dizer, finito, né? Eu não gosto de dizer converge, porque isso aqui já é um número finito, implica que isso aqui existe. Quer dizer, se você tem uma série em que os termos lá têm valores positivos e negativos, você pega os valores absolutos, aí olha, se as somas forem ilimitadas, que é o que importa para ser finito, então esse K converge. E isso é o critério de Cauchy. Porque, olha só, chama de Sn igual a somatório de igual a 1 até N de AI. Então a gente sabe que Sn converge, C e somente C é de Cauchy. Eu nem
parei para provar, né, que toda sequência convergente é de Cauchy. Mas olha só, por que toda sequência convergente é de Cauchy? Tem aqui o A e os AN estão aqui, né? Então, os AN estão convergindo para A. Então, se eu der um epsilon maior que zero, né, N maior que N0, N implica a distância de AN a A menor que epsilon. Se eu pegar aqui, pegar o AN vai estar aqui, N maior que N0. Agora pega também um M maior que N0. Então AM menos A também é menor que epsilon. Então o AM vai estar aqui. É claro que isso aqui implica, pela desigualdade triangular, que AN menos AM menor que 2 epsilon. Então, se você quiser fazer um bordadinho mais bonitinho, você pega esse epsilon aqui igual a epsilon sobre 2 e corta e faz isso. Então, se a sequência é convergente, ela é de Cauchy. Você dá epsilon maior que zero, pega epsilon sobre 2, acha um N0, então que isso daqui acontece, e aí você tem para N maiores que N0, você vai ter isso aqui. Tá tranquilo? Bom, então uma sequência convergente é de Cauchy. Então, se eu provar que essa daqui é de Cauchy, eu provo que ela é convergente. Olha, eu tenho que olhar, imagina assim, que M é menor que N. Pega Sn menos Sn. Sn menos Sn, eu vou somar até N, vou subtrair a diferença. Então, isso aqui é somatório de igual a N mais 1 até N dos AIs. É isso aqui. Que é isso aqui. Agora, isso aqui é menor ou igual que somatório de igual a N mais 1 até N dos módulos dos AIs. Isso daqui é igual a somatório de igual a 1 até N de módulo de AI menos somatório de igual a 1 até N de módulo de AI. Que é a diferença de duas somas parciais daqui. Ora, se esses daqui convergem, então isso daqui fica menor que epsilon se eu tomar NN maiores que um certo N0. Porque se isso aqui converge é de Cauchy, então essa diferença aqui vai ficar pequena. Como essa diferença é maior ou igual do que essa daqui vai ser de Cauchy. Então o negócio é assim, ó. Somatório do módulo de AN converge, implica que somatório do módulo de AN é de Cauchy. Mas se ela é de Cauchy, somatório de AN também é de Cauchy. E se ela é de Cauchy, ela converge. Preciso pagar alguém para dar uma pergunta? Então, esse é o critério, esse critério é o bicho, porque se você tem uma série, tem lá uns números para somar, uma infinidade de números com sinais variados, quando são todos positivos, é mais fácil de olhar, né? Aliás, o que a gente faz quando os caras são todos positivos? A gente compara com alguma coisa que a gente conhece. Vamos voltar a isso. Então, se os caras são todos positivos, a gente se vira. Se eles não são todos positivos, pega os módulos,
Se a soma dos módulos for finita, então o negócio converge. Então, esse, eu diria assim, para 99,9%, não muito sentido dizer, mas 99,9% dos casos, esse é o critério, é o único. Aí tem os critérios, teste da raiz, teste da razão, sei lá, porque tudo é consequência disso aqui. Claro, como é que a gente testa uma... Como é que a gente testa se uma certa série de termos positivos é convergente? A gente compara com alguma do repertório. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que somatório de 1 sobre n converge. Isso é boa. PG... Peraí. Converge. Não, diverge, desculpa. Diverge. Isso aqui elimina alguns casos. Agora, PG a gente sabe, né? E PG a gente sabe que se Q, módulo de Q menor que 1, então 1 mais Q elevado a N é igual a Q elevado a N mais 1 menos 1, Q menos 1. Isso aqui vale em C também. Importante porque também esse critério aqui também vale nos complexos, olha só. Porque a definição de limite de sequência, eu falei, vale para espaços métricos, então vale para R2. R2 também vale, tem a distância, vale bonitinho. Tudo está escrito aqui, até o desenho vale em R2. A desigualdade triangular, triângulo é uma coisa de R2, desigualdade triangular é em R2. Vale em R2. Então isso aqui vale em R2. Então se for uma série de números complexos, tudo isso está valendo. E se você tiver um PG de números complexos, bom, não tem muito problema, né? Porque você pega os módulos e os módulos, se você pegar Q for um número complexo, com módulo menor que 1, isso aqui é uma PG de números reais. Então, ela vai estar limitada pela correspondente PG de números reais. PGs nos complexos, quer dizer, se Z pertence a C, módulo de Z menor que 1, então 1 mais Z mais Z2 mais Z elevado a N é igual a somatório de I igual a 1 é infinito de Z elevado a N converge. Igual a zero. Vamos fazer igual a zero. Agora aqui, os naturais passaram a pensar em zero. Aliás, nos complexos é bom não ser J, não ser I, né? O negócio é K. Não deve ser J, porque o pessoal da eletrônica usa J. Mas é a K, né? Não. N aí em cima aí. Não, porque tem um parênteses aqui. Né? O converge aqui deveria trocar por existe. Né? Não, estou dizendo mesmo somatório, que o senhor está somando. A sim, Z elevado a K. Existe. Bom, tem
Na verdade, né, somatório de 1 sobre n elevado a alfa diverge. Se alfa for menor ou igual a 1, converge se alfa maior que 1. Uma maneira de provar é usando aquele exercício que eu deixei aqui embaixo, que já apaguei. Uma outra, vamos dizer que a gente não está ainda autorizado a usar, mas que é muito bonitinha, né? É você pegar a função 1 sobre x elevado a alfa, e aí ver quando essa integral de 1 até infinito, olha para essa integral, vê quando ela é finita e quando ela é infinita. E aí você tem aqui você tem 1, 2, 3, 4, etc. Aí, se essa integral for finita, você compara aquele somatório com a soma das áreas desses retângulos aqui. Aí você tem um retângulo, um quadrado que está fora da integral, mas é 1, e a soma dos outros está abaixo da integral. Então, se a integral é finita, a soma é finita. Se a integral for infinita, você troca, pega os caras assim, e aí a soma, aquela soma lá está acima da integral. Então, se a integral for infinita, a soma é infinita. Então, a integral converge ou diverge de acordo com essa integral. Como a gente sabe calcular essa integral, tranquilo. Só não vale roubar. Repara que a divergência dessa a gente prova separado. Porque o único caso que essa integral dá uma coisa esquisita é o caso do logaritmo. Na verdade, o logaritmo pode ser definido usando essa integral. E aí a gente prova que o logaritmo vai para infinito usando a divergência dessa série. O Tal faz um esforço louvável no livro dele, que ele faz lá todo o negócio da potenciação, radiciação e tudo, passo a passo, caminhando até a exponenciação, sem usar o logaritmo definido dessa maneira aqui. Usar a integral de 1 sobre x. Eu vou economizar esse tempo, vou deixar para isso aí. Mas, de qualquer maneira, é legal provar isso sem a integral usando o exercício que eu deixei. Porque isso aqui, na verdade, isso aqui é o nosso repertório básico. Essencialmente, você tem que mostrar, ver se uma série converge. Aí você pega os módulos e aí compara ou com uma PG ou com uma coisa dessa daqui. Porque, claro, está entre... Vale o seguinte, né? Se a n maior ou igual a zero para todo n, e somatório e Bn maior ou igual que a n, né? E somatório de Bn converge, então isso implica que o somatório de AN converge. E reciprocamente, se esse diverge, esse diverge. Se esse é maior que esse, a soma desse é finita, é maior que a soma desse é finita. Se a soma desse é infinita e esse é maior, a soma dele é infinita. Então, é isso. Bom, meu relógio. 11 horas.
tem uma coisa interessante, é o seguinte: e se acontecer de somatório de AN converge, se esse convergir, e somatório de módulo de AN diverge. Nesse caso, a série é dita condicionalmente convergente. Não, tem o direito de... Mas por que só esse caso? Esse caso aqui pode acontecer. Tem casos... exemplo, né? Somatório de n igual a 1 infinito de menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Então é 1 menos meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, etc. Se a gente entender que essa daqui converge, a gente vai entender muitas coisas. É 0, 1. Vamos fazer assim. Veio para 1, voltou, menos meio. Somou 1 terço. Subtraiu, ó, daqui, quer dizer, aqui tem meio, aqui tem 1 terço. Agora vamos subtrair de 1 terço 1 quarto. Agora soma 1 quinto. Está claro, né, que eu estou construindo uma sequência amarela. Vou botar até o zero amarelo aqui. Não, mas o zero não voltou. Estou construindo uma sequência amarela crescente, uma sequência branca decrescente, e a diferença entre elas é o 1 sobre n. 1 sobre n é o último que eu somei. Então, morreu, né, porque as somas ímpares são brancas, as somas pares são amarelas, e as somas amarelas estão crescendo por um certo valor, e as somas brancas estão crescendo por um outro valor, que é o mesmo. Então, converte. Mas é claro que a gente acabou de ver que se eu botar valor absoluto, diverge. Isso aqui é o caso particular da seguinte coisa: se você tiver a n mais 1, botar assim, a n maior que a n mais 1, que é maior que 0, tá tudo bem. Vai botar maior ou igual, mas assim, vou botar assim, maior ou igual a 0 também, né? E além disso, a n convergindo para 0. Tá? Quer dizer, você tem uma sequência de números que vão decrescendo para 0. Então, se você fizer isso, você com certeza somatório de n igual a 0, a infinito, de menos 1 elevado a n sobre a n, existe. Tem um som. Porque é a mesma coisa, né? Você está aqui no 0, aí você somou a 0. Esse aqui é assim, né? Aliás, desculpa, porque sobre a n, que é é que eu escrevi, estou precisando dar 1 sobre n. Esse aqui é menos 1 sobre n, a n. Então, você somou a 0, subtraiu o A1, somou A2, subtraiu A3, somou A4, subtraiu A5. E essa diferença aqui é o A5. É o último termo que você somou. Então, agora, você nunca vai... Se você parar aqui, o erro que você vai cometer é menor ou igual que o A6. Que é o próximo.
Porque você vê até o A6 e daqui você não passa mais para cá, nem passa mais para cá. Então, você garante isso, você garante que o somatório de n igual a zero, infinito, de menos 1 elevado a n é igual a um certo A, chama de S, né? E você tem o seguinte, ó, se você fizer S menos o somatório de K igual a zero até N de AN, isso aqui é menor ou igual que o AN mais 1. Então, esse é legal porque ele não só garante a convergência, mas dá uma estimativa de erro extremamente simples. Tá legal? Não falta também de menos 1, Hã? menos 1 elevado a n não tem que estar. Ah, sim, menos 1. Aplicação maravilhosa disso, hein? Séries do seno e do cosseno. Cosseno x igual a, vou fazer assim, né? 1 menos x2 sobre 2 mais x4 sobre 4 fatorial menos x6 sobre 6 fatorial mais etc. Seno x igual a x menos x3 sobre 3 fatorial mais x5 sobre 5 fatorial menos x7 sobre 7 fatorial. Vamos considerar que nós sabemos isso. E sabemos também que π é um número maior que 0 e menor que 3,2. E sabemos também o seguinte, que se nós tivermos um bom cálculo de π, basta saber o seno e o cosseno dos ângulos de 0 pi sobre 4. 0 pi sobre 4 com o resto. A gente faz lá a diferença. Você precisa de um bom valor de π, porque se precisar calcular o seno de 1000, você vai ter que ver quantos 2π cabem ali para colocar o cara, trazer para o primeiro, para alguma coisa entre 0 e 2π, depois olhar para trazer até alguma coisa entre 0 e π sobre 4. Então, isso aqui basta. Então, só que então π sobre 4 é maior que 0 e menor que 0,8, e menor que 1. Então, esses caras daqui, o 0,8, se não fosse 0,8 era mais chatinho. Porque se não fosse um número menor que 1, era mais chatinho. Mas também não seria muito grave a convergência desse negócio para qualquer. Para um número, para qualquer x abaixo de π sobre 4, se fizer π sobre 4, isso daqui em valor absoluto, né, é altamente decrescente. Então, se você parar, repare, se você parar de somar aqui, o erro que você comete vai ser da ordem de 0,8 a sexta sobre 6 fatorial. É bom a dessa. Imagina os caras calculando lá a rua de senos e cossenos. Vocês podiam fazer isso na pré-história, antes do cálculo e tal. Você como é que eles faziam, mas então é uma coisa super legal. Eu não sei, mas tem fortes chances de que as máquinas de calcular usem isso. Não sei, se eu tivesse que dar o meu primeiro chute num algoritmo para calcular seno e cosseno, eu arquivava um π com precisão melhor possível e
usava isso aqui. Bom exercício é pegar o computador, andar plotar lá, seno e cosseno, lá como faz lá sozinho, e pegar um polinômio desses. Claro que, se você, na medida que você vai se afastando, isso aqui é um polinômio, né? Então, claro, se você parar no x4, quando x vai para infinito, isso vai para infinito. Vai ficar entre 0 e 1. Mas no pedacinho entre 0 e π sobre 4 vai estar muito parecido. Bom, então, temos esses exemplos aqui. Nesse caso aqui, o valor absoluto também converge. Bom, tem duas coisas legais. Uma é que se isso aqui converge, então você pode somar como você quiser. Se o somatório módulo de AN converge, pode rearranjar. Pode rearranjar é o seguinte, você pode comutar, juntar, fazer o que você quiser e vai dar certo. Se somatório de AN converge mais somatório de módulo de AN diverge, é muito legal. Muito legal. Vamos pensar assim. Vamos pegar um exemplo aqui, somatório de menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Vou pegar aqui a reta real, 0, me dá um número aí. 15. 15. Eu vou rearrumar esse negócio aqui e a soma vai dar 15. Todo mundo já viu essa brincadeira, mas é super legal. Você pega os positivos, né? Disso aqui você tem o quê? Você tem que 1 mais 1/3, mais 1/5, mais 1/7, mais infinito. E também você tem que meio mais 1/4, mais 1/6, mais 1/8, infinito. Então, vamos somando esses aqui. 1 meio, mais 1 mais 1 meio, etc. Vai somando, tem uma hora que passa de 15. E já vai passar pouquinho, né? Porque até você chegar em 15, que isso aqui vai demorar. Aliás, muitos anos atrás, quando não tinha computador, eu coloquei o desafio de saber se a soma de 1 sobre n era finita ou infinita na turma de cálculo 1. Aí tinha um moleque, o pai dele tinha um computador na empresa, aí ele ia para a empresa do pai, ficava lá somando e tal, aí ele disse, pô, já estou em 11, mas acho que não vai passar, uma coisa assim, tal. Passou umas 2 semanas, até que veio uma menina e fez lá, mostrou lá fazendo os bloquinhos que divergia. De qualquer maneira que a gente pode ir somando, passou de 15, aí passou de 15. Agora eu começo a somar os negativos. Como também vai para menos, essa soma vai para infinito, na hora que eu começo a subtrair esses caras de cá, tem uma hora que passa de 15. Agora eu volto a somar os outros até passar de 15. Repara que eu estou
Com isso eu estou esgotando todos os números, né? Então, o tanto que vai passando de 15 é menor do que o último número que eu somei. Como eu estou usando todo mundo, tem uma hora que o último que eu somei é menor. Eu dou um epsilon qualquer e o último que eu somei para cá é menor que epsilon. E da mesma forma, quando eu estou subtraindo, somando, tem uma hora que o último que eu subtraio aqui para passar de 15 também é menor que epsilon. Então passa a ficar entre 15 mais epsilon e 15 menos epsilon. Sai daqui. E é claro que o fato de ser essa série particular não tem nenhum papel. A única coisa importante é que se isso converge e esse diverge, então tanto os pares como os ímpares têm que ter soma infinita. Porque se os pares tivessem soma finita e os ímpares tivessem soma infinita, isso aqui ia para menos infinito. Ou ao contrário, ia para mais infinito. Tá aí. Se só os pares ou só os ímpares tiverem soma finita, isso vai para algum infinito, ou mais ou menos. Então, com certeza, esse negócio aqui convergir com esse divergindo, é preciso que tanto os pares como os ímpares tenham somas infinitas. Então, eu posso fazer sempre essa coisa aqui. Engraçado que você, primeira vez que você fala assim, parece a coisa do outro mundo, mas é uma bobagem. E esse daqui, acho que é mais chato, né? Nem sei como é que eu vou provar isso aqui. Não sei se eu consigo. Na verdade, o que é rearranjar? Tem que fazer, tem que dar uma definição aqui do que é rearranjar. Se for rearranjar só uma quantidade finita, acho que é simples, né? Porque se você remexer lá, permutar os caras até um certo número finito, tudo bem, porque depois daquele número, até o... Quer dizer, se você tem os caras aqui, aí esses aqui você remexe e os daqui você não mexe, é claro que essa soma até aqui não muda e daqui para frente não muda. Não tem problema. Então, rearranjar deve ser uma permutação mesmo dos naturais. Exemplo de rearranjar. Alguns ele cita uma possível ordem dos naturais em que você, uma boa ordem dos naturais em que você coloca o zero depois de qualquer número. Seria um rearranjo, você empurra o zero para o infinito, basicamente. Não, essa aí já é. Essa eu acho que não vai dar, né? Porque você, se o zero vai para depois de todo mundo, eu estou falando uma ordem em que você pega os naturais, pega o zero e bota no final de tudo. Essa eu acho que não rola, porque senão você nunca vai somar o zero, né? Aí nunca vai dar o mesmo valor. Isso é uma forma de arranjar, fica esquisito no infinito. Pois é, vamos ver. Então, vamos ver. Uma ideia mais simples. Se você mexer
só um número finito de caras, com certeza não vai alterar nada. Mas se você mudar a ordem dessa maneira, botando um cara lá no fim de todo mundo, porque um cara que está no fim de todo mundo nunca vai ser somado, né? Então, vai dar diferente. Não tem como não dar diferente. Agora, coisas... Não, eu estava pensando, o rearranjar tem a ver com coisas do seguinte tipo. Imagina que você tem dois índices. Para que a gente quer rearranjar? Imagina que você tem dois índices. Quer dizer, você tem uma função A de n vezes n em R, pode ser C também. E aí você pega cada n leva em A, mn. E aí você quer somar esses caras. Bom, aí você pode somar assim, numa ordem desse negócio, colocando isso aqui de uma maneira simples na mediação com os naturais. Mas é bastante razoável você querer fazer o seguinte, né? Você querer fazer o somatório de n igual a 0 a infinito e do somatório de n igual a 0 a infinito de AMN. Então você pega o n igual a 0, soma todo mundo aqui. Aí pega o resultado, aí soma todo mundo aqui, soma todo mundo aqui, soma todo mundo aqui, e no fim soma os resultados. Mas você também pode fazer o somatório de m igual a 0 a infinito do somatório de n igual a 0 a infinito dos AMN. E você soma, para cada n você soma aqui, soma aqui, soma aqui, soma aqui, soma aqui, e depois soma os resultados. A gente já viu um exemplo em que isso é diferente, né? Você tem aqui menos 1, uma coisa assim. Então, se você somar, onde não tem, ninguém é zero. Se você somar assim, dá 0, 0, 0, 0, 0, tudo dá 0, no fim você soma dá 0. Se você somar nas colunas, a primeira dá 1 e as outras dão 0. Então as duas somas dão diferente. Bom, aqui, claro, uma situação com uns e menos uns e tal, mas essa questão pode se colocar, né? Então, será que de alguma maneira a gente pode garantir isso de alguma forma razoável? Vamos fazer o seguinte, vamos olhar esse caso aqui. Vamos olhar esse caso aqui. Vamos fazer a hipótese de que aliás, vamos começar mais, porque aqui ele está começando uma questão assim, que a gente quer somar números.
infinitos números. A primeira coisa, esses infinitos números que eles somam tem que ser uma quantidade enumerável, isso aqui a gente pode pegar uma quantidade não enumerável de números e tentar somar. De alguma maneira razoável. Na única aula do Cabral que eu fui nesse semestre, tinha um somatório não enumerável no quadro. Aula de medida. Só que como foi a única que eu fui, E a aí, aula no meio. deu certo o somatório não enumerável? Deu finito? Deu finito? Não faço a menor ideia. Bom, vamos pegar, imagina, vamos ver se dá para somar uma quantidade não enumerável. A ideia, assim, pensando, sem pensar em que ordem você soma, né? Vamos pensar assim, imagina que você tem um conjunto A, índice X, e X pertencente a X. Vamos separar, vamos supor que a X é maior que zero para todo X. Claro, se não somar caras nulos. Então vamos ver. Acontece o seguinte, vamos supor só que a X é maior ou igual a zero para todo X. Repara, vamos considerar o seguinte, x índice n igual ao conjunto do x, tais que a x é maior que 1 sobre n. Bom, se essa soma, né, vamos supor assim, que o somatório dos AX com x pertencente a x seja finito. Bom, se essa soma é finita, esse conjunto daqui não pode ser infinito. Não pode ter infinitos caras maiores que 1 sobre n, senão a soma já vai dar infinito. Então, esse cara é finito. É todo n. Ora, então, o x0 igual ao conjunto do x, tais que ax é maior que zero, está x infinito. Maior que zero, é igual à união dos xn's. Como cada um deles é finito, a união é enumerável no máximo. Então, em princípio, se a gente vai somar caras... Bom, se a gente for somar... É preciso que os valores absolutos sejam somáveis, porque a gente já viu que se os valores absolutos não forem somáveis, se você tiver uma soma em que os caras são positivos e negativos, e os valores absolutos forem até infinito, soma de valores, você rearranja e obtém qualquer coisa. Então vamos supor, para a gente poder reorganizar, a gente tem que botar os valores absolutos somáveis. Então, tem que ter uma quantidade só enumerável de caras estritamente positivos. Então, no fundo, é um conjunto enumerável. Então, eu acho que a gente pode talvez se colocar assim, vamos colocar assim, vamos pegar assim, uma A de N em R, ou seja, vamos pegar em R mesmo. Vamos supor assim que são caras positivos. Só
Se eu puder rearranjar de termos positivos, então se os termos não forem positivos, ela sendo absolutamente convergente, eu vou poder rearranjar também. Então, isso aqui vai me dar cada n a n. E aí, suponhamos que o somatório de a n seja finito. Eu acho que rearranjar deveria ser o seguinte, a gente fazer uma bijeção de n em n e somar pela bijeção. Então, vamos fazer uma K de n em n, que a cada K me associa nK. Bijeção. Aí um rearranjamento seria o quê? Seria fazer a composta das duas. Então, rearranjamento seria a NK, K pertencente a N. E aí a questão é somatório de K igual a 1 a infinito de ANK igual a somatório de igual a 1 a infinito de AN. Essa é a questão que se nos coloca. A ideia, eu acho que vai dar certo. Estou com uma certa fé de que vai dar certo. Porque é o seguinte, vamos dizer assim que esse cara aqui é igual a A, é igual a S. Esse soma aqui é igual a S. Então, a minha questão é a seguinte, eu dou epsilon maior que zero. Epsilon maior que zero. Eu sei que se eu somar uma quantidade suficientemente grande de n's, eu vou estar pertinho do S. Então, digamos assim que somar S menos, posso até, não preciso nem botar para eles, os caras são positivos, S menos o somatório de n igual a 1. Vou botar assim, de j igual a 1 até n de a n é menor que epsilon. Eu posso dizer assim, existe n0 tal que isso aqui para todo n maior que n0. N ou J? J. Agora aqui a gente tem um rearranjamento. A minha pergunta é a seguinte. Esses caras, vamos dizer assim, vamos botar aqui maior ou igual. Maior ou igual. Só para simplificar. Então eu tenho os números assim, ó, 1, 2, 3, tal, até o N0. Bom, isso aqui é uma bijeção. Então o 1 tem algum K1 tal que isso aqui é igual a N, né? Tem um certo
tem um certo K1 que é elevado em 1. Tem um certo K2 que é elevado em 2. Tem um certo K3 que é elevado em 3. Tem um certo Kn0 que é elevado em N0. Tá legal? Então, tem esses caras aqui. Algum deles é o maior. Então, vamos pegar assim, vamos dizer assim, vamos fazer K barra igual ao máximo de K1 até Kn0. Se eu somar até o K barra, eu vou ter somado todos esses caras aqui, né? Se eu fizer somatório de K igual a 1 até K barra de ANK, então eu vou ter o ANK1, que é o A1, então aqui vai ter o A1 mais A2 mais AN0 e mais alguma coisa, o resto aqui. Legal? E esse cara daqui, se eu somar, vamos botar aqui, se eu somar o somatório, vou dizer o somatório de J igual a 1 até N, de AN, de AJ, aliás, isso aqui vai ser A1 mais AN0 mais outro resto. Professor, não estou entendendo esse resto. Esse resto é o seguinte, esse baixo você entende, né? Somei até N maior que N0, soma até N0. O problema é o seguinte, ó, quando eu somo os ANKs, eu pego o AN1, ele é um desses números aí, um desses ANs. Eu pego o AN2 e é outro da AN. Vou pegando, né? Mas, então eu vou pegando os Ks na ordem, o AN1, o AN2, o AN3. Só que eu sei que algum dos Ns, né, tem um NK1 que é 1, um NK2 que é 2, um NK3 que é 3, tem um NK0. Então, eu estou dizendo o seguinte, pega o maior desses números, pode ser que esse cara aqui seja 1, mas esse aqui seja 1038, coisa assim. Então, pega o maior desses caras. Se eu somar até o maior desses caras, todos eles entram. Então, eu vou pegar o AN1, o AN2, o AN3, então eu vou até o AN, o maior dos K0. Se ele é o maior, antes dele entraram os outros. Então, se eu somar até esse K barra, que é o maior dos caras, entre 1 e o K barra estão o K1, o K2, o K3. Como eu vou somar o ANK, eu vou somar o ANK1, o ANK2, o ANK3, o ANK4, até o ANK N0. Todos eles estão incluídos aqui. É um negócio assim, está aqui. Está aqui, 1 K barra. Aqui no meio, aqui está o K1, aqui está o K2, aqui está o K3, aqui está o K4, aqui está o K5, aqui está o K6, etc. Aqui está o KN0. Então, se eu somar para todos os Ks de 1 até K barra, eu somei para o K1, para o K2, para o K3. Então, mas eu não estou somando o AK1, eu estou somando o ANK1, que é o A1. O ANK2, que é o A2, o ANK3, que é o A3. Então, eu terei somado o A1, o A2, o A, mais todos os números que estão aqui no meio, que não são nenhum desses caras, porque pode ser que o N0 seja 1000 e o K barra seja 10 a sexta, ou muito mais do que isso. Então, na verdade, eu vou ter somado os caras que eu queria, mais um monte de gente. Eu só quero observar o seguinte, ó, esse resto daqui é menor que S menos o somatório de J igual a 1.
até N0 de AJ, que é menor que epsilon. Esse resto aqui, então, é menor que epsilon. E esse outro resto aqui? Esses caras que estão aqui estão para cima. Eles estão entre esses números. Então, isso também é menor que o somatório de n igual a n0 mais 1 até infinito de AN, que é outra maneira de escrever essa diferença aqui, que é menor que essa. Então, a diferença entre essa soma e essa soma daqui é menor que 2 epsilon. Aqui corta, aqui eu tenho epsilon, epsilon. Na verdade é menor que epsilon, né? Porque os dois são positivos. Então, na verdade, quando eu cancelo esse aqui, eu tenho dois números positivos menores do que epsilon, a diferença entre eles é menor que epsilon. Então, eu estou dizendo que esse número daqui difere de S de menos que epsilon, e esse daqui difere desse de menos que epsilon. Então, a diferença entre ele e esse daqui é menor que 2 epsilon. Então, se eu tivesse tomado epsilon sobre 2 aqui, né? Epsilon sobre 2, epsilon sobre 2, estaria certinho. Tá legal? Eu confesso para vocês que na hora que eu enunciei, nós pode rearranjar, eu não sabia nem o que era rearranjar. Falei, caralho, não vou conseguir demonstrar esse negócio. Mas até que é bonitinho. Então, definimos o rearranjamento dessa maneira. Será que isso pega lá a soma dupla? Não pega, né? Tem uma objeção daquele jeito? Não, né? Acho que aquele vai ter que demonstrar. Então, talvez a gente tenha que fazer, vamos fazer uma outra coisa mais forte ainda, né? Esse foi um primeiro passo. Talvez a gente tenha que fazer assim, que a gente possa dividir em blocos. Que eventualmente sejam infinitos. E fazer uma partição de N. Porque uma partição seria fazer alguma coisa assim, né? Vou fazer N igual a uma união disjunta, somatório de xn's, somatório aqui, isso aqui significando união disjunta. E aí, cada xn, eu poderia botar finito ou enumerável, mas eu acho que a gente pode botar, entendeu? Eu poderia pegar assim, né? Fazer um cara que tem só um número finito de números naturais. Está entendendo o que eu estou querendo fazer? Eu somo 15 caras, depois eu somo infinitos caras, depois eu somo 13,
depois eu somo infinitos, depois eu somo infinitos, de maneira que juntando todos esses conjuntos eu tenho os naturais. Mas os finitos, eu posso supor que eles são enumeráveis também, supondo que os valores são maiores ou iguais que zero. Então, for finito, penso que ele é enumerável. Preciso deixar tudo limitado. Cada xn enumerável. E aí, bom, em cada xn eu vou fazer uma bijeção para cada. Bijeção AN isso na verdade vai cair. Quer dizer, eu estou escrevendo ele como uma união enumerável de enumeradas, no fundo vai cair naquela história que eu tinha feito. Né? E vamos supor que ANN maior ou igual a zero para todo MN. E vamos supor que, suponhamos que somatório de n igual a 1 infinito do somatório de n igual a 1 infinito dos ANM seja finito. Ou seja, isso aqui eu estou somando em cada xn, e aí eu somo o resultado. Então, eu acho que tem que ser verdade o seguinte: se eu fizer outra partição de n, com esses mesmos números, mas como é que eu vou botar esses mesmos números? Bom, isso aqui é uma bijeção, né? Isso aqui é uma bijeção, vamos dizer assim. Quer dizer, a aplicação de n vezes n em vou falar isso. Na verdade, aqui o ANN, aqui na verdade, eu estou fazendo a bijeção, aqui não é o AN ainda. Né? Peraí, essa bijeção aqui, está ruim chamar ela de. Porque aqui, na verdade, estou confundindo as coisas. Né? Aqui eu estou. Vamos fazer assim. Fazer uma bijeção assim. Parênteses que a cada M associa MN. Posso chamar assim, vou chamar aqui de... Não, vou chamar aqui N, tem que chamar assim N, de N. Cada M. Isso é um problema da computação também, é mais difícil dar nome para variável do que resolver um problema. Eu não sei se eu chamo de N de M ou M de N. Acho que M de N fica mais bonitinho.
porque ele é o enésimo do xn. De certa forma, quando eu faço essa objeção do xn, eu estou pegando o n aqui, ele vai ser o enésimo do xn. Eu tenho vontade, não parece assim, mas eu acho que deveria chamar de m de n. Do XN? Mas não é Mas o enésimo... Hã? Não é o você está dando a enésima posição do XN. No xn ele ocupa a enésima posição. Então é N de N, né? Vamos dizer N e o Prefere N. n de n? Eu gosto mais de m de n, mas tudo bem, mas faz Só diferença. para denotar um elemento X, aí eu prefiro É P de NN, P de NN na verdade, né? Mas tudo bem, n de n. Então esse cara é o n de m. Isso aqui deve ser uma abjeção de n vezes n e n que leva o par mn em n de n. Porque esse cara está em xn, né? Então, se os n's são diferentes, esses caras são diferentes. E para n's iguais, os m's são diferentes. Os n's são diferentes. Então, a gente tem uma objeção assim. E aí, supõe que a n são números maiores ou iguais a zero. A é uma objeção, uma aplicação de n em n. E, de novo, zero infinito. E aí, nós queremos fazer o seguinte: supõe que o somatório de n igual a 1 infinito de an é igual a S infinito. A questão é saber se somatório em n do somatório em de n igual a 1 a infinito de a n de n é igual a S. Você tem... quer dizer, eu escrevi, gastei um tempo aqui para escrever a seguinte coisa, né? Eu tinha aqui A1, A2, A3, A4, etc. Aí eu pego essa partição xn aqui, pego os A's correspondentes ao x1, somo. Depois pego os A's correspondentes ao x2, somo. Os A's correspondentes ao x3, somo. E assim sucessivamente. Aí pego os resultados e somo. Será que dá o mesmo que eu tinha obtido antes? Questão. Isso, vamos dizer, isso dirá, em particular, né, que qualquer que seja, tem os caras aqui, se essa soma é finita para alguma partição dessas, e organização dessa partição, se eu fizer isso, der finito, para qualquer outra dará. Deve ser mais ou menos a mesma ideia, né? Aliás, acho que tem que ser sem somente ser, né? Quer dizer, se eu, como os caras são positivos, se eu somar de alguma maneira e der finito, essa maneira aqui daria finito também. Bom, vamos ver o daqui para lá. Eu acho que basicamente deve ser
mesma coisa, assim, eu somo até um certo ponto para ficar perto do limite. Né? Imagina assim, que você tem A1 mais AM0 igual a S N0, que é maior que S menos epsilon. Você deu um epsilon maior que zero. Somei esses caras, cheguei suficientemente perto. Agora eu tenho que me virar para mostrar que essa soma aqui vai ficar suficientemente perto. Eu acho que o segredo é só o seguinte, ó, depois que eu somar, né, a ideia que foi da outra vez foi o quê? Depois que eu somar esses caras, não importa se eles são 15 ou o maior número que você possa imaginar, eles são uma quantidade finita. Eu vou somando esse negócio daqui, né? Depois que eu somar todos esses, o que resta para somar não vai alterar nada. Certo? Porque o que isso está dizendo é isso, né? Se eu pegar esses números aqui e somar até o N0, não adianta mais somar porque eu vou acrescentar em menor que epsilon. Pegando tudo, somando da maneira que eu quiser. O único problema é que aqui, para incluir todos, eu não posso pegar só o primeiro, porque, vamos dizer, se eu começar a somar pelo primeiro só, eu posso não acabar nunca. Mas eu posso observar o seguinte, que eles são em quantidade finita, então eles estão numa quantidade finita de xn's. Então, vamos dizer, existem existe um K barra tal que N0, de 1 até N0, isso aqui está contido na união de I igual a 1 até K do x e y. Então, basicamente, ó, vou fazer a ideia da demonstração. Então, está aqui o x1, x2, x3, etc. xk barra. Os caras que me interessam estão aqui. Então, se eu somar, tem alguns que estão aqui no x1, é uma quantidade finita. Então, se eu somar aqui até um certo K1, os caras que estão aqui já estão. Se eu somar aqui até um certo K2, os caras aqui já estão. Se eu somar aqui até um certo K3, esses caras já estão. Se eu somar até um K barra, os caras todos estão. O problema, vamos dizer, o problema que eu tenho aqui é que eu tenho aqui um erro, eu tenho um erro. O problema é que esse K barra aqui, no fim eu vou ter basicamente assim, se eu somar até aqui, o que sobra, que eu somei aqui, tem todos esses, se eu somar até aqui, tem todos esses caras. O que faltou somar é o que está daqui para cima, daqui para cima e daqui para diante. Mas é menos do que epsilon. Então,
A ideia é que se eu somar daqui, se eu somar até infinito aqui, daqui até infinito, daqui até infinito, daqui até infinito, eu somei mais do que esses caras, e o que sobrou são esses aqui. O erro que eu cometo em relação a essa é menor que essa. Então, se eu somar aqui até um certo, até o K-barra, somatório de n igual a 1 até K-barra do somatório de m igual a 1 até infinito já n de m, isso aqui menos s é menor que s. Acho que essa é a ideia, assim. Você tem que preencher os detalhes. Acabar com o número finito. Acabar com o número finito. Acabar no número finito. E aí eu somei até acabar, eu somei todo mundo que eu precisava e mais um monte de gente, na verdade, uma infinidade de gente que eu não precisava. Mas a ideia é que esses caras que eu somo a mais, eles só me aproximam de S. Tem que vamos dizer, que é certo mas a gente tem que escrever isso com mais cuidado. Então, bom, a menos de escrever essa demonstração, na hora de escrever ele tem surpresas. A menos de escrever essa demonstração, isso demonstra, pelo menos, a ideia do negócio. Quer dizer, quando você tem... A moral da história é a seguinte, né? Você tem uma quantidade enumerável de números reais positivos. Se você somou eles de alguma maneira lícita, dessa maneira assim, deu finito, pode somar de qualquer outra maneira, vai dar o mesmo valor. A ideia é talvez observar o detalhe, né, que se eles não forem positivos, mas essa propriedade valer para os valores absolutos, para os módulos, então também pode rearranjar. Vou voltar a isso, mas a ideia então que fica mais ou menos tem que ser a seguinte, mais ou menos não, tem que ficar assim, né? Se você tem uma série que é condicionalmente convergente, você somou, deu finito, mas a soma dos valores absolutos deu infinito. Então, você pode rearranjar e fazer convergir para qualquer coisa, inclusive menos infinito e mais infinito. Eu fiz, mas é claro, né? Você podia somar os positivos até ir lá maior que n e voltar um pouquinho de n. Aí você somava até n mais 1, voltava um pouquinho, ou no menos infinito. Então você pode rearranjar e obter qualquer resultado de menos infinito a mais infinito. Se a série dos valores absolutos for somável, então pode rearranjar como você quiser, que a soma vai dar sempre a mesma coisa. Uma garantia bastante importante. Eu não estou escrevendo os detalhes porque eu entendo que vocês têm duas tarefas. Uma é escrever os detalhes e a outra é, se não conseguirem escrever os detalhes, procurar um livro onde tem os detalhes. A função aqui é mais ou menos como a gente deve fazer para chegar lá. Ficamos aqui hoje.